Portugal, o país europeu que detém um PIB de 230 bilhões de dólares, sendo popularmente conhecido pelos seus vinhos, pela sua rica história e cultura e por ter sido um grande império, levando à descoberta de diversas rotas marítimas e consolidando inúmeras colônias ao redor da Terra. No entanto, apesar de atualmente Portugal ser um coadjuvante no cenário europeu, possuindo uma das menores médias salariais do continente, a economia portuguesa tem registrado um crescimento constante nos últimos anos, especialmente em 2022, quando cresceu 6,7%, superando até mesmo a média de crescimento da União Europeia. Além disso, nos últimos anos, a nação tem atraído inúmeras empresas para o continente europeu, com o país sendo apelidado de Vale do Silício da Europa, além de imigrantes, mais notoriamente brasileiros, interessados na excelente qualidade de vida portuguesa, além de seu custo de vida abaixo da média da Europa. E nesse vídeo, vamos entender como Portugal está rapidamente retomando seu protagonismo global, além dos seus planos ambiciosos para mudar completamente o seu patamar no cenário internacional. Mas antes de entendermos o plano português, precisamos falar sobre algo que está afetando a todos nós. Com a popularização do mundo digital, os nossos dados mais essenciais, como o endereço, número de telefone e as nossas senhas, estão sendo vazados e vendidos todos os dias para empresas ao redor do mundo. Mas com a ajuda do patrocinador desse vídeo, CyberGhost VPN, você pode ficar protegido ocultando seu IP e criptografando seus dados, com a disponibilidade de 9.000 servidores localizados em 90 países. A CyberGhost VPN é classificada como excelente no Trustpilot, provendo um uso seguro nas redes para mais de 38 milhões de usuários. Além disso, utilizar a CyberGhost VPN te possibilita o acesso a mais de 40 plataformas de streaming. Você pode acessar, por exemplo, a Netflix da Austrália para ver o famoso filme do Lobo de Wall Street, que não está disponível no catálogo da Netflix Brasil. A CyberGhost VPN está disponível em todos os principais aparelhos e plataformas, possibilitando utilizar a mesma assinatura para proteger até 7 dispositivos simultaneamente. Então acesse cyberghostvpn.com/semeconomês ou clique no primeiro link da descrição para obter o melhor VPN do mercado com 83% de desconto, por apenas R$10,70 mensais, mais 4 meses grátis. Então não perca tempo e clique no primeiro link da descrição para adquirir o melhor VPN com 45 dias de garantia. Muito obrigado a CyberGhost VPN por patrocinar esse vídeo. Para entender como Portugal pretende retomar o seu protagonismo no mundo, é necessário voltarmos ao século XV, pois nessa época, por ser a nação europeia mais próxima do Atlântico geograficamente, além de possuir um território extremamente pequeno, os portugueses foram pioneiros na era das grandes navegações, com marinheiros como Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral ficarem famosos mundialmente por suas descobertas e longas expedições. E durante esse período, por manter o monopólio das rotas marítimas, o Império Português rapidamente se expandiu e ampliou a sua presença pela terra, começando pela costa ocidental da África e posteriormente expandindo seu domínio sobre regiões do Oceano Índico, leste africano, Golfo Pérsico e principalmente o Brasil na América do Sul. Após consolidar o seu domínio sobre as terras brasileiras, Portugal se tornou naquele momento o maior império comercial ultramarino do planeta, sendo responsável por controlar por quase um século o riquíssimo comércio de especiarias entre a Europa e a Ásia. Contudo, as turbulências políticas e o atraso tecnológico, somado à concorrência e à ascensão de nações maiores e mais populosas como França, Holanda e a Inglaterra, acabaram sendo fortes demais para o Império Português, com o país sendo incapaz de defender efetivamente os seus territórios e as suas redes comerciais, com o Império iniciando um longo e gradual declínio ao longo do tempo, tanto que no início do século XX, iniciou-se uma forte crise no Reino Português, principalmente pelo Ultimato Britânico de 1890, quando o Reino Unido lançou um ultimato a Portugal, exigindo a retirada militar dos territórios entre Angola e Moçambique, sob a ameaça do rompimento de relações entre as duas nações europeias, algo que gerou uma intensa revolta nacional, além da contestação da monarquia, intensificado com os altos gastos da família real e as mudanças sociais da época, com uma queda da monarquia em diversos países ao redor do mundo. E assim, a Revolução de 5 de outubro de 1910 levou ao fim da monarquia e ao início da Primeira República, marcada por uma intensa instabilidade política, social
e econômica, levando a 9 presidentes em um período de apenas 16 anos, além da dificuldade em manter as suas colônias africanas e uma altíssima hiperinflação vivida na época, com impostos mais altos e déficits fiscais cada vez maiores. Sendo assim, a Primeira República Portuguesa chegou ao fim em 1926 por meio de um golpe militar, abrindo espaço para que Antônio de Oliveira Salazar chegasse ao poder em 1932. E a princípio, o governo de Salazar ganhou notoriedade por conseguir estabilizar a inflação e as contas públicas, além de avanços significativos no setor industrial do país, mantendo uma característica corporativista e isolacionista, com algumas empresas privadas dominando os meios de produção, enquanto o Estado regulava preços e salários, além de precisar aprovar investimentos em fábricas e melhorias de equipamentos. Nos anos 60, com a industrialização tardia e a ampliação do comércio com outras nações mais ricas europeias, levaram a excelentes resultados econômicos, com o país crescendo em média 7% ao ano entre 1961 e 1973. Entretanto, durante o governo autoritário de Salazar, houve uma crescente pressão das comunidades internacionais pela independência das colônias africanas, algo que culminou na Revolução dos Cravos em 1974 e, consequentemente, a transição para a democracia, com as colônias africanas finalmente conquistando a sua independência e os socialistas chegando ao poder, lançando um intensivo programa de nacionalização de diversas empresas e uma reforma agrária. Posteriormente, Portugal entrou em diversas organizações importantes, como a Organização Mundial do Comércio e a Comunidade Econômica Europeia, que futuramente viria a se tornar a União Europeia, algo que ajudou Portugal a ter acesso a fundos de desenvolvimento da União Europeia para melhorar a sua infraestrutura, além de precisar fazer reformas estruturais e desregulações para reduzir o seu déficit fiscal e estabilizar a inflação, visando a qualificação para aderir a um bloco e adotar a mesma moeda de economias fortes como a Alemanha e França. Todavia, mesmo com a entrada para a União Europeia, o crescimento econômico de Portugal tem sido abaixo da média, crescendo apenas 0,9% entre 2000 e 2019, e sendo um dos países a chegar mais próximo da falência na crise de 2008. Com isso, surge a pergunta de como Portugal está retomando seu protagonismo nos dias de hoje. Primeiramente, é importante citar que a economia portuguesa é notória por constantes oscilações, passando por períodos de otimismo econômico e períodos de crise, visto que nas últimas 2 décadas, parte dessa recuperação pôde ser observada com mais clareza à medida que novas políticas almejaram maiores investimentos, com uma ampliação das suas exportações e principalmente do mercado de trabalho, visando sobretudo renovar a confiança das empresas e dos consumidores. Mas após a crise de 2008, o governo português se comprometeu com a austeridade fiscal, conseguindo reduzir a sua dívida pública de 131,5% para 114% desde 2016, além de uma queda no desemprego de 16% em 2013 para apenas 6,5% em 2022. E se excluirmos o ano de 2020, que naturalmente Portugal foi muito afetado dado a redução do turismo, que é um setor tão fundamental para a economia portuguesa, o país cresceu 3,5% em média ao ano desde 2015, motivado pelo aumento constante nas exportações e nos investimentos estrangeiros. Desde então, os portugueses têm experimentado um aumento constante na qualidade de vida, com as suas maiores cidades, como Porto e Lisboa, oferecendo segurança, uma bela arquitetura, culinária de alto padrão e um riquíssimo cenário cultural. E apesar do aumento do custo de vida nos últimos anos, Portugal ainda está entre os países que possuem um dos mais baixos custos de vida na Europa, com destaque para sua capital Lisboa, onde os preços de produtos e serviços são cerca de 48% mais baixos quando comparados a Londres. Diante dessa situação, com um cenário econômico estável e em ascensão, Portugal tem atraído cada vez mais pessoas todos os anos, totalizando 752 mil imigrantes em 2022, um número que só aumentou nos últimos 7 anos, vindo de diversas partes do planeta, especialmente do Brasil, uma vez que os brasileiros representam 31% da comunidade estrangeira vivendo em Portugal. E essa imigração é fundamental para equilibrar a baixa taxa de natalidade e o fato de 23% da população portuguesa estar acima dos 65 anos, a segunda maior taxa da Europa, atrás apenas da Itália. Os imigrantes também são cruciais para suprir a ausência de mão de obra devido ao alto número de jovens portugueses
portugueses qualificados migrando para outros países da Europa com melhores oportunidades e salários, mas notoriamente para a Suíça e para Luxemburgo, com estimativas que há mais de 2,6 milhões de portugueses morando fora do país, o que consiste em 26% da população de Portugal, sendo o 8º país do mundo com mais emigrados. Também é válido mencionar que Portugal tem se destacado pelo seu potencial em atrair empresas e negócios para a Europa, sendo chamado de Vale do Silício Europeu, pois o país consegue combinar uma série de fatores relacionados a uma boa infraestrutura, tecnologia e um clima ameno, atrelado principalmente a incentivos governamentais para empresas. Em 2018, o governo português lançou um fundo de capital de risco de 200 milhões de euros, visando incentivar empresários estrangeiros a se estabelecerem no país, fornecendo incentivos fiscais e assistência financeira. Além disso, oferece benefícios fiscais destinados à permanência de residentes não habituais, cobrando apenas 20% sobre todos os impostos durante os 10 primeiros anos, e isentando o pagamento de impostos sobre rendimentos auferidos fora de Portugal, além de incluir vistos específicos para potenciais empreendedores. E dessa maneira, pessoas e empresas de todas as partes da Europa, e consequentemente do planeta, aproveitam as vantagens oferecidas pelo país para transferirem seu negócio para a região, com Portugal se tornando uma importante via de acesso para a União Europeia, com empresas como a britânica Revolut, que abriu recentemente um novo centro de operações de clientes no país. Além disso, gigantes como a Google, Mercedes e a Amazon também possuem escritórios em Portugal, criando assim um ambiente próspero e competitivo, extremamente rico em tecnologia e com um alto potencial de crescimento para os próximos anos. Outra questão importante é o ambicioso projeto de Portugal para a expansão da sua plataforma continental, com os portugueses encaminhando à ONU em 2009 uma proposta de ampliação da sua plataforma no continente, que, caso seja aprovada, tornaria Portugal um dos maiores países do planeta, pois dobraria a área sob controle de Portugal, saindo da atual plataforma continental do país de 1,7 milhão de quilômetros quadrados para uma área de 3,8 milhões de quilômetros quadrados, o que tornaria sua área marítima 40 vezes maior do que o seu espaço terrestre. E esse projeto iria fazer Portugal ampliar o seu soft power no espaço atlântico e possibilitaria a construção de novos estaleiros e portos capazes de receber grandes transportadores de cargas intercontinentais, permitindo a integração dessas redes de cargueiros com o resto da Europa. E assim, a sua zona econômica exclusiva ocuparia o cruzamento das principais rotas marítimas equatoriais e meridianas, algo que mudaria completamente o status de Portugal no mundo, tanto no setor econômico, como também na política internacional do país. Tendo em vista que atualmente a Zona Econômica Exclusiva dos Açores e a Zona Econômica da Madeira dão aos portugueses uma zona exclusiva que se configura como a 4ª maior da União Europeia. Além do mais, os portugueses também estão de olho em possíveis minérios, pois se acredita que o espaço marítimo português detém grandes quantidades de depósitos minerais, principalmente da dorsal mesoatlântica, perto do arquipélago dos Açores, uma vez que a extensão da sua plataforma continental colocaria todos os recursos não vivos do fundo do oceano sob a jurisdição exclusiva de Portugal. A ideia é buscar uma entidade marítima moderna para o país, visando eventualmente elevar a parcela marítima de sua economia, desenvolvendo não apenas os setores tradicionais, como também novos setores de energias renováveis oceânicas, robótica e biotecnologia azul. Portanto, ao longo da história, os portugueses construíram uma nação capaz de projetar poder e influência por todo o planeta. E mesmo que no passado recente Portugal tenha perdido um pouco do seu protagonismo, mergulhando em um período de oscilação econômica, o país tem caminhado para retomar o seu protagonismo mundial e pode em um futuro próximo retomar o seu peso na geopolítica do planeta. Não esqueça de clicar no primeiro link da descrição para navegar seguro pelas redes com a CyberGhost VPN. Agradeço muito pela sua audiência e até o próximo vídeo.